Já que você falou de petróleo, houve uma diminuição das sanções contra o Banco Central da Venezuela, e aí o setor de petróleo daquele país pode ser destravado. Essa é a última das relações entre Estados Unidos e Venezuela. E uma autorização para que instituições financeiras possam fazer negócios com o Banco Central da Venezuela. E o país está sob controle do Trump, essa que é a realidade, né? Inclusive as reformas feitas no setor de petróleo, no setor de minerais, essas reformas claramente foram exigidas pelo governo dos Estados Unidos e pelas empresas que já estão investindo e outras que já têm projetos para investimentos na Venezuela. Zaidan, para a gente fechar, um último assunto da política nacional. Ontem eu estava dando uma vasculhada nas páginas políticas e aí verifiquei aqui que o PSDB tomou uma decisão e eu vi a propaganda política dessas partidárias, né? Contam o que o partido pretende, o que tem feito e tudo mais e tal. O PSDB quer ser o novo não pelo partido, né? Deus me perdoe, relacionar os dois, não é isso que eu quis dizer. Mas ser algo diferente e oferecer um outro caminho, um outro rumo pela polarização e tal. E o Aécio Neves convidou o Ciro Gomes para disputar a presidência pelo partido. É um fim de feira, né, Ronald? O Aécio Neves quer uma candidatura nacional que possa dar visibilidade aos candidatos à Câmara Federal e ter mais deputados é importantíssimo para você ter mais grana do fundo partidário, do fundo eleitoral. Ciro Gomes, durante um tempo, ele parecia o piloto de Fórmula 1 que sempre escolhe a escuderia errada, né? Mas hoje não é mais só isso, né? Não é só isso. As motivações do Ciro, elas deixaram de ser aquela do sujeito que tentava pregar o nacional-desenvolvimentismo, né? Um pouco na linha de Celso Furtado, e isso já virou algo periférico, né? O Ciro tem se movido muito mais por ressentimentos e em nome desses ressentimentos, feito alianças que expressam uma incoerência incorrigível, incorrigível. E se for, de fato, se ele entrar nessa, em vez de disputar o Ceará, disputar a presidência, sem nenhuma chance, né? E o PSDB tentando continuar vivo, né? Olhando para a cláusula de barreira, possibilidade de federação e tentando continuar vivo, porque o partido foi se esvaziando rápida e inexoravelmente. É fato. Zaidan, lá em Munique, 3-2, um jogo enlouquecido, com 3-2 pro... E eu tava vendo os melhores momentos aqui, o Real poderia ter feito mais, porque teve bola na trave e tudo. E o primeiro gol foi uma saída de bola tenebrosa do Neuer, foi sair jogando com o pé, deu no pé do Arda Güler, mas não é que tava dentro da área não, tava da intermediária, o Arda Güler deu de primeira no gol, e o segundo gol foi um golaço do Arda Güler de falta, no ângulo, jogando o Neuer lá dentro da rede, um baita jogo, 5 gols só no primeiro tempo. 5 gols, o Mbappé fez o terceiro, né, depois do Harry Kane empatar. Que jogaço! É aquele jogo que corresponde exatamente àquilo que a gente espera quando tem um Bayern Real, né, Ron? É isso aí, é o que a gente espera mesmo. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos, amanhã estamos de volta. Até amanhã. Abraço, Ronald, Clara, até amanhã. Até amanhã. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate e, claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Caso David Braz não fique à disposição, quem você escalaria ao lado de Márcio Silva na defesa da Ponte? Opine. 971021493. Ponte que pega o Avaí. Partida marcada para sábado às 20h30. 971021493. E você acha que Luca merece continuar como titular no Guarani, com base no desempenho recente do atleta? Opine. 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. A agência de Fair Play notifica a Ponte Preta sobre atrasos salariais. Clube Alvinegro tem até o início de maio para apresentar demonstrativo de pagamentos e atletas de funcionários. David Braz dificilmente ficará à disposição de Rodrigo Santana para o duelo contra o Avaí. Lucas Cunha deve ocupar a vaga no sistema defensivo da Macaca. Diego Porfírio também deve ser desfalque para a partida deste sábado às 20h30 em Florianópolis. Lateral segue no departamento médico junto com David Braz. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Luiz Torrano se pronuncia sobre a aprovação das contas e crise financeira do clube. Pautas do Guarani. Hélio Cizenando deve contar com os retornos de Rian e Maranhão para a partida contra a Itabaiana. Jogo marcado para domingo no estádio Brinco de Ouro, às 16h30. Dupla que estava no Sub-20 do São Paulo retorna ao Brinco de Ouro. Meia Pedro Camerro e o atacante Tarso foram emprestados ao Tricolor em junho de 2025. Em reta final de reforma, centro de treinamento do Guarani deve ficar apto para o uso até o início de maio. Com 3 gols marcados em 6 partidas, Herbert assume a artilharia do Bugre na temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube quer repetir resultado contra a Itabaiana para embalar na Série C. E tem os temas do dia, notícias que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa a sua opinião. Pauta 1. O pleno do STJD reduziu o combo de punições, mas manteve Abel Ferreira com 7 jogos de suspensão
pelas expulsões no Brasileirão. Antes eram 8. O treinador já cumpriu 3 partidas, incluindo o clássico contra o Corinthians. As outras 2 foram suspensões automáticas logo após cada jogo. A pena envolve expulsões contra Fluminense e São Paulo. Pauta 2. Um grupo de sócios e conselheiros protocolou no Conselho Deliberativo do Corinthians um pedido de impeachment contra o presidente Osmar Stabile. O texto solicita o afastamento imediato do mandatário e aponta supostas violações ao Estatuto Social do clube e à legislação vigente. Pauta 3. O volante Marcos Antônio, destaque do São Paulo, sofreu uma lesão no reto femoral da coxa direita e só deve voltar aos gramados após a Copa do Mundo. Ele foi substituindo ainda no primeiro tempo na vitória do tricolor pela Sul-Americana. Marcos Antônio disse na zona mista que daqui a pouco volto e saiu mancando leve. Roger Machado já não conta com Lucas, Sabino e Ferreirinha e Arboleda. Segue afastado Arboleda por abandono ao clube. São pautas, notícias que não têm ligação com os clubes de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:07, quase 17:08. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que após a diretoria pontepretana ter recebido a notificação da agência de fair play financeiro que gerencia essa questão aqui no futebol brasileiro, agora a Ponte Preta tem 10 dias úteis para apresentar uma resposta ao órgão. Daqui a pouquinho vou trazer mais detalhes, mais informações sobre essa notificação recebida pela Ponte Preta. E pelo lado do Guarani, o primeiro e último confronto entre o Guarani e a Itabaiana teve vitória do Bugre. Na Série C do ano passado, o Guarani venceu a Itabaiana por 2-1 com 2 gols de Brunão, atacante que atualmente está no Londrina, Batista. São 17h08, está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Lucas Pessoa, ele que manda o som para todas as plataformas. E também opera o Switcher, equipamento que manda a imagem para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, manda aí um joinha para nós. Senta o dedo no botão, manda like. Muito obrigado para você que também está sintonizado lá no meu canal, no youtube.com/Portal Carlos Batista. Se não é assinante, é de graça. E você acompanha todo o noticiário, o conteúdo aqui da Rádio Bandeirantes e também o do programa Os Donos da Bola na tela da Band. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Pelo terceiro ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado. E muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Libertadores e também Sul-Americana. Pela Copa Libertadores, ontem o Mirassol entrou em campo, aliás, o jogo que começou na terça-feira e terminou hoje, jogando fora de casa contra a LDU no Equador, acabou perdendo pelo placar de 2-0. Com o resultado, nesse momento, o Mirassol ocupa a segunda colocação do grupo e espera a definição do outro jogo que ocorre nesta quinta-feira entre Lanús e Always Red para ver se fica na zona de classificação. Ontem, pela Copa Sul-Americana, nós tivemos a presença de times paulistas em campo, como o São Paulo, que acabou vencendo o seu jogo 2-0 diante do O'Higgins do Chile. Ontem também quem entrou em campo foi o Santos e ficou apenas no empate contra o Recoleta do Paraguai, 1-1. Os jogos envolvendo os times brasileiros na Sul-Americana contou ainda com a participação do Vasco, que perdeu em casa para o Audax italiano pelo placar de 1-0, e tivemos ainda a vitória do Grêmio sobre o Ristreta da Argentina pelo placar de 1-0, gol marcado no finalzinho do jogo. Hoje pela Copa Libertadores da América, 9h30 da noite, tem o Corinthians em campo contra o Santa Fé. E ainda o Flamengo, que jogará também hoje à noite no Maracanã. Partida importante do Flamengo. A equipe carioca vai enfrentar o seu adversário, que é exatamente o Independente de Medellín. Lembrando que o Palmeiras joga amanhã também pela Copa Libertadores, 7 da noite, recebe o Sporting Cristal. Os times em Campinas em ação apenas no fim de semana. A Ponte Preta joga no sábado, 8h30 da noite, contra o Avaí, por mais uma rodada da Série B. E o Guarani recebe a Itabaiana domingo, 4h30 da tarde, no Brinco. Lembrando que hoje também, para fechar, é dia de definição no Campeonato Paulista da Série A2. Pois é, Série A2, sexta e última rodada da primeira fase da competição. Os 4 jogos serão realizados às 7 horas da noite. Vamos ter Ituano e Votuporanguense, Ferroviária e Juventus, São José e Sertãozinho, Água Santa e 15 de Piracicaba. Na classificação do Grupo A, o Votuporanguense lidera e já está classificado com 13 pontos. Brigam pela segunda vaga Ituano e 15. O Ituano joga por um empate. O 15 tem que vencer o já eliminado Água Santa e torcer para que o Ituano não vença a sua partida para se classificar. Lembrando que os 2 primeiros avançam para a semifinal. No outro grupo, o Juventus já está classificado, tem 12 pontos. Brigam pela segunda vaga Ferroviária e São José. Ferroviária tem 9 pontos, joga por um empate. O São José tem 6 e o Sertãozinho já eliminado, 3 pontos ganhos. Última rodada, portanto, hoje, desta segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 17h15 em Campinas. Atenção, hoje tem ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa Dreams de 400 gramas da Cacau Show. Para concorrer, você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. Clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Atenção, são 3 ganhadores, portanto 3 ovos, 3 ganhadores, um ovo para cada um. E o ganhador vai retirar aqui na portaria da Band, na recepção da Band, em 3 dias úteis, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Tem que ser o próprio ganhador e tem que trazer um documento que contenha o CPF. Caso você não possa vir em 3 dias úteis, né? Hoje é quarta, né? Então, 3 dias úteis. Amanhã, quinta, sexta e segunda. 3 dias úteis. Se você não pode vir nestes horários e nesses dias, eu peço, por favor, então, para você não participar. Porque você pode participar, ganhar e aí não vai retirar o presente. E esse não é o objetivo, ao contrário, nós queremos fazer a entrega, mas diretamente para o ganhador, tá bom? Se você pode vir nestes horários, nesses dias, você, portanto, deve participar. É muito bem-vinda a sua participação. Participe e boa sorte para você. São 17h18. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando, mandando para cá suas mensagens. Diz aqui o ouvinte: boa tarde, Batista e toda a equipe. A punição que os jogadores do Guarani receberam foi para competições da Federação Paulista de Futebol, correto? Correto. Tá fácil resolver isso aí. Só participar da Copa Paulista e inscrever esses jogadores e não utilizá-los na primeira partida. Pronto, punição cumprida. Abraços, Edivaldo Rodrigues de Valinhos.
problema é que tem despesa, né? Se fosse simplesmente participar sem nenhum custo, tranquilo. O problema é que tem que contratar um outro time praticamente para a disputa da Copa Paulista. E aí não sei se vai valer a pena, se o custo-benefício é interessante para o Guarani. Acredito que não. Então, melhor é cumprir, né? O primeiro jogo do Campeonato Paulista, não sabemos nem se esses jogadores estarão aí, né? Se eles estiverem num outro clube, por exemplo, eles vão desfalcar o clube que eles estiverem lá na data do início do Campeonato Paulista. Não é isso? Então, não compensa fazer isso que você está dizendo, pelo menos na minha visão, tá bom? Porque o Guarani pode se livrar desses jogadores, né? Eles não estarão mais no estádio Brinco de Ouro e, por consequência, não vão desfalcar o Guarani. Caro CB e equipe maravilhosa da RB Campinas, minhas condolências ao Tigrão e família. Que Deus venha confortar vossos corações. Abraços, Pereira, do Padre Anchieta. Ô Pereira, muito obrigado em nome do Tigrão, né, que ainda não chegou lá por volta das 18 e pouco. Ele estará por aí, pode, de repente, agradecê-lo pessoalmente. Mas, para quem não acompanhou o programa Os Donos da Bola de hoje, Tigrão disse que estava de luto, morreu o tio dele. E ele participou do programa, mas estava vindo do velório do tio dele, que foi enterrado hoje. Ouvinte mandando mensagem, pede para os comentaristas desse programa, Vovô Tigrão, que insiste em afirmar que Neymar Júnior é o melhor jogador brasileiro, tecnicamente falando. Esse lance, Neymar não serve nem para jogar na Ponte. E aproveitando a mensagem, diz para ele que meu ouvido não é penico. E qual é o seu nome, hein? Você falou, ofendeu o Tigrão, mas ocultou o nome. Não é legal. É covardia ocultar o nome. Dá a impressão de que você quer falar, mas não quer se comprometer, não é verdade? Mas eu tenho o seu número aqui, ó. 3988 é o final do seu WhatsApp. O lance que ele mandou aqui é um gol que o Neymar perdeu o jogo de ontem. Sem goleiro, ele chutou a bola para fora. Então é assim, né? Os haters do Neymar, os caras que não gostam do Neymar, eles esperam qualquer falha do jogador para meter o pau. Quando o jogador vai bem, ninguém fala absolutamente nada, né? É verdade. É lógico, é isso aí. Então ele jogou bem, ele fez gol numa determinada partida, passa batido, ninguém fala absolutamente nada. Aí quando ele vai mal, e nem foi o caso dessa partida onde ele foi bem, inclusive marcou um gol. Ele perdeu esse, é verdade, foi bizonho, mas ele marcou o gol. E a defesa do Santos, que é um queijo suíço, é uma peneira, e toma gol de um time reserva. O time titular já é, o La Recoleta, o time titular já é ruim. E o reserva desse La Recoleta é um time medonho. Mas a defesa do Santos conseguiu tomar um gol desse time medonho. E aí vai em cima de quem? Em cima do Neymar. Então o time é fraco, tem imensas deficiências e os caras querem que o Neymar resolva tudo sozinho e ficam esperando alguma coisa para ter esse tipo de covardia. Atacar gratuitamente
o nosso Tigrão e ainda nem coloca o nome para que a gente pudesse falar o nome dele. De qualquer maneira, muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde, me solidarizo com o Tigrão. Perdi meu irmão semana passada. Será o fim da macaca? Meu Deus, Furlan de Vinhedo. Abraço, Furlan, muito obrigado. Paulo Neves. Só queria entender, vejo o pessoal falando que SAF é a saída para o futebol campineiro. Botafogo do Rio de Janeiro é SAF. Só prejuízo. Ontem a SAF foi colocada à venda. Até salários tiveram que ser bancados pelo Textor. Penso que se for assim, na época do Carnielli, a ponte era SAF. Paulo Neves. Na época não existia SAF, essa é uma lei nova, recente. Mas o Sérgio Carnielli colocava lá o dinheiro, só que era empréstimo, né? Enquanto que a SAF não é empréstimo. A SAF colocou do bolso, a SAF é dona. Então, lucros e prejuízos são da SAF. Teve lucro, vendeu um jogador por milhões, como aconteceu recentemente, né? Quantos jogadores foram vendidos aí pelo Botafogo? Esse dinheiro entra para o caixa da SAF. Bom, aí é o seguinte, teve prejuízo, não conseguiu fazer uma final de competição, não ganhou a premiação, aí o prejuízo é de quem? O prejuízo é da SAF. Isso funciona com qualquer empresa. Empresário que nesse país é um herói. Ser empresário nesse país com tudo contra, com o governo contra, né? Com uma série de problemas que existe, com impostos. O Brasil tem uma das maiores taxas de impostos do mundo. E aí o empresário, ele arca com as consequências. Aí quando ele tem lucro, está indo bem, aí ele é acusado de explorador e etc. Quando ele tem prejuízo, tem que vender propriedades para colocar o dinheiro na empresa, porque senão a empresa vai falir, aí ninguém fala absolutamente nada. Nem querem saber de onde é que ele conseguiu o dinheiro, se é empréstimo, se entrou em algum banco para fazer um empréstimo, ou se tirou o dinheiro do patrimônio pessoal, conseguido muitas vezes a longo prazo, trabalhos que foram feitos ao longo da sua vida inteira e muitas vezes até patrimônios que foram deixados pelos parentes já falecidos. Então é assim que funciona a SAF. Não existe milagre, não tem milagre. O que existe é competência de administração, ou na SAF ou então num clube associativo, ou numa empresa. Uma empresa tem que ter competência, porque senão a empresa vai à falência. Aliás, 95% das empresas abertas, elas vão falir nos 5 primeiros anos de atividade, por incompetência daquele que se mete a tocar uma empresa nesse país. Então a SAF funciona assim, funciona como uma empresa, depende de competência e ainda conta com a insatisfação dos torcedores e ainda conta com a dificuldade que existe no mercado. O futebol ficou muito caro, o futebol ficou praticamente impossível de tocar com a arrecadação que ele dá. Ontem até falava aqui de poucos clubes no Brasil que tem superávit. Falei do Palmeiras. O Palmeiras, o ano passado, apresentou um déficit. Ou se o Palmeiras apresentou déficit no seu balanço anual, o resto tudo já faliu. Não tem nem como você discutir uma situação como essa. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje.
Caso o David Braz não fique à disposição, quem você escalaria ao lado de Márcio Silva na defesa? O Lucas Cunha, né? Não tenho muita convicção, mas é o que entrou na última partida, eu acho que é o que tem para o momento. Você acha que Luca merece continuar como titular no Guarani com base no desempenho recente? Não. Está mais do que na hora do Luca ir para o banco de reservas. Quem deve jogar? Isso é com o treinador. Acho que ele poderia dar mais oportunidade pro Kevin. Eu acho que ele tem que mexer o doce. O Luca lá na frente não está funcionando. Os outros atacantes também, com exceção do Herbert, que nessa fez um golaço, também precisam produzir mais. Mas com certeza está mais do que na hora do Luca dar uma descansadinha. Fica um tempinho fora, depois retorna. Ele que é bom jogador, Batista. Ouvinte no ar. Amigo Batista, muito boa tarde. Quem fala aqui é o Marcos de Campinas. Batista, não sei o quanto é fofoca, especulação ou verdade. Não, veja se você consegue tirar a minha curiosidade, até mesmo porque essa conversa veio de uma pessoa ligada à diretoria da Inter de Limeira. Procede a informação que a Inter de Limeira está virando SAF e o Ronaldo Fenômeno é acionista da empresa que está se tornando SAF ali da Inter. Procede isso, Batista? Sabe de alguma coisa? Forte abraço, até mais. Abraço, muito obrigado. Sim, o Ronaldo Fenômeno é um dos investidores. Quando ele foi proprietário do Cruzeiro, depois ele vendeu para o Pedro Lourenço. Ele tinha um cara junto com ele lá, um projeto que foi liderado pelo Enrico Ambrogini. Esse Enrico Ambrogini foi quem levou o Ronaldo Fenômeno para a Inter de Limeira. Então ele é um dos investidores lá. Existe um plano de 454 milhões ao longo de 10 anos. E, portanto, esse ex-dirigente, esse ex-diretor do Cruzeiro, da SAF, do Cruzeiro, onde ele esteve lá com o Ronaldo Fenômeno, levou o Ronaldo Fenômeno para esse projeto para a Inter de Limeira. Eu até mostrei o dia que eu dei esta informação, eu mostrei aqui o Ronaldo Fenômeno segurando a camisa da Inter de Limeira. Eu não sei se ficou em arquivo, né? O Lucas Pessoa está procurando, mas faz acho que uns 15 dias que eu dei essa informação sobre o Ronaldo Fenômeno na Inter de Limeira. A Inter fez tudo certinho, aprovou no conselho, o clube já está até liberado pelo conselho para adquirir a SAF. E esse projeto está em andamento, ainda não se transformou em SAF. A Inter está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, está inclusive numa partida contra o Ituano, que será, sem ser sábado agora, aliás, sábado agora em Limeira, tem Inter de Limeira e Ituano. Esse jogo estará na tela da Band para todo o Brasil. TV aberta e também pelo Band Play. Pessoal de Limeira pode acompanhar o jogo na tela da Band TV aberta. Pessoal de Itu também. Bem, o Lucas Pessoa já localizou a foto. Quem está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo o Enrico. O Enrico Ambrogini é esse cara que está junto com o Ronaldo Fenômeno e está segurando a camisa da Inter de Limeira. Então, respondendo objetivamente, sim, existe esse projeto com a participação do Ronaldo. Ouvinte no ar, mais um. Bom, vai Carlos Batista, que é Fábio Emílio, da Casa do Reparo. Tudo bem? Passando aqui para mandar um abraço para todo mundo, especial para o Tigrão. E pergunta para ele ontem, na hora que ele foi na loja, como ele foi recepcionado na chegada. Meus sentimentos a ele, ao tio dele.
e a vida que segue. Um abraço a todos, torcendo sempre para Macaca e sofrendo. Um abraço, Fábio Emídio. Abraço, Fábio Emídio. O Tigrão não está por aqui. Quando ele aparecer, ele te agradece, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes! Ouvinte participando. Batista, não repasse fake news, comentando sobre a carga tributária do Brasil, que atualmente é de 32,40%. Em 2022, que era outro governo, chegou a 33,71%. Eu não estou discutindo o governo, não faz parte do meu feitio. Eu entendo, né, que qualquer coisa que se fala já vem aquele defender A ou B, ou então vice-versa. O que eu disse é o seguinte, você trabalha 5 meses do ano para pagar impostos. Essa é uma das cargas que a pessoa não faz a conta, né? Você compra um saco de arroz, você não imagina que você está pagando ali, o valor que você está pagando é um valor imenso de impostos. Então seria interessante que fizesse assim, ó, o preço no supermercado tivesse o preço real da mercadoria e o preço de impostos e você manda para o governo. Aí todo mundo ia saber quanto é que o governo efetivamente está abocanhando. O Flávio Augusto, certa feita, ele deu uma entrevista. Eu admiro muito o Flávio Augusto, né? Um empresário que começou do nada e construiu um império, inclusive dono do Orlando City, nos Estados Unidos. E ele estava explicando a respeito dos executivos que trabalhavam para ele. Então ele dizia o seguinte, olha, um executivo ganha 10 mil reais, só que ele não recebe os 10 mil reais, paga imposto de renda, 27,5% de imposto. Então, quanto é que sobra para ele? Você tira 27,5% de imposto de renda, já perdeu 2.750. Então, sobrou 7.250. Só que ele não recebe 7.250, porque tem outros descontos, né? Como o INSS, vai mais R$1.000 essa brincadeira. Aí sobra 6.750. Só que ele não recebe os 6.750. Porque tudo que ele vai comprar, ele paga imposto. Tudo que ele vai adquirir, ele paga imposto. Então ele perde, no mínimo, aí 40% dos 6 e pouco que ele recebe, ou que ele receberia. Então ele vai comprar, ele perde. Então sobrou na mão dele uns 3 mil e poucos, quase 4 mil. O problema é que se ele quiser saúde, ele tem que ter um plano de saúde. Se ele quiser segurança, ele tem que morar num condomínio. Senão ele não vai ter segurança. E aí, se ele quiser saúde, né? Segurança,
E se ele quiser também ter qualquer coisa adicional, ele vai ter que pagar imposto. Então o que sobra na mão dele? O cara ganha 10 mil, só que na verdade ele vai receber lá, ele vai ficar com 1.500 aproximadamente na mão. Então é uma carga de imposto escorchante, né? Enfia a faca até o cabo e gira lá dentro. Então é assim que funciona. Então não adianta vir com esses números frios que você está colocando, que isso é só a ponta do iceberg. Se você for cavar fundo, você vai ver quanto é do seu dinheiro que vai para a mão de governos incompetentes, seja lá qualquer que for o governo. Governos incompetentes, quer dizer, você paga para não ter absolutamente nada e aí o governo gasta de uma maneira, não produz absolutamente nada, porque o governo não produz nada, não planta nada. O dinheiro que ele gasta é o seu dinheiro e não pede licença e não pede autorização para gastar, tá bom? Abraço para você, muito obrigado. Assinou a mensagem ou não assinou? Seria interessante assinar a mensagem, né? Mas eu busco aqui Rafael. Tá aqui o Rafael, portanto, né, que mandou aqui números acusando de fake news, sendo que ele não tem os números reais, até porque o Brasil, ninguém consegue saber realmente quanto é que gasta, porque é uma colcha de retalhos. São 17h41. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola. A Roma da Itália tem interesse em contratar o Yuri Alberto no meio do ano, onde se inicia a temporada europeia. Eles sabem que o Yuri Alberto tem a cidadania italiana, tem um interesse em jogar na seleção da Itália e vão fazer uma proposta. E o Caio Jorge descartou uma transferência para o Flamengo em 2026. O atacante do Cruzeiro diz que só sai da Raposa se for para a Europa ainda esse ano. Batista. Batista, você já cansou de falar chuta de bico que o gol vale do mesmo jeito. O Herbert meteu um bico sem a chuteira com o bico quadrado e marcou um golaço. Opa, muito obrigado, um abraço para você, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Batista. Por favor, pedir ao Breno Beretta, menino de muito futuro, e mandou super bem na entrevista com o Neto, para que ele tente uma entrevista diretamente com o Graziano, uma vez que o Guarani não emite mais nenhuma informação e o tema do Graziano todos já sabem que houve o interesse, inclusive falado pelo Guarani. Torcida merece, carece esclarecimentos. Abraço, também não assinou a mensagem, mas é o Fernando Moreno, que fez rasgados elogios a você, viu, bebê? Muito obrigado ao Fernando, um abraço para ele. Aliás, estou tentando, prometo que em breve eu vou conseguir. Eu acredito que antes do Guarani se tornar SAF, eu vou conseguir uma entrevista com o Roberto Graziano. 17h48, quem vai hoje? Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos iniciar hoje o noticiário da Ponte Preta falando do time da Macaca, que vai enfrentar o Avaí no sábado às 8h30 da noite, lá no estádio da Ressacada, melhor dizendo. A Ponte Preta ainda não venceu nesta Série B e, é claro, vai em busca dos primeiros 3 pontos nesta competição. Para o jogo de sábado, o técnico Rodrigo Santana dificilmente contará com o David Braz, que segue tratando de uma lesão na posterior. Você até citou ontem aqui no Esporte em Debate o tempo mínimo aí de uma recuperação para uma lesão na posterior, no mínimo aí 15 a 20 dias. Portanto, o David Braz não deve ficar à disposição do Rodrigo Santana para a partida do próximo sábado. E com isso, o Lucas Cunha
quem substituiu justamente o Braz na partida contra o Vila Nova, deve ganhar a vaga novamente na equipe titular, porém, dessa vez ao lado do Márcio Silva. Sendo assim, a primeira linha, a linha de defesa da Ponte Preta, deve ter Diogo Silva no gol, Thales na lateral direita, Márcio Silva e Lucas Cunha na zaga e o Kevson na lateral esquerda. E por falar no Lucas Cunha, hoje a assessoria de imprensa da Ponte Preta, o Paulo Santana, nos enviou uma entrevista com o próprio Lucas Cunha e agora a gente vai conferir alguns trechos. Inicialmente, o zagueiro fala sobre a busca pela primeira vitória nesta Série B. Sim, nós estamos trabalhando dia a dia bem para chegar a esse momento da vitória. Creio que está bem perto. O último jogo aí já criamos aí, não sei, 15, 20 oportunidades de gol aí, faltou só concluir o gol. Eu acho que está bem perto disso. É para isso que trabalhamos todos os dias, para conquistar vitórias para o clube. E creio que esse próximo jogo já vai sair essa vitória. E o zagueiro da Ponte Preta fala também sobre como está o ambiente entre os jogadores e diz que o que aconteceu no Campeonato Paulista, aquele rebaixamento, já ficou para trás. Sim, tá mais tranquilo, o que passou, né? Já esquecemos aí para trás o que passou, já não volta mais. Então temos que focar agora no Campeonato Brasileiro, é o que estamos focados, estamos fazendo, estamos trabalhando forte para chegar nos jogos e conquistar a vitória. Além disso, o Lucas Cunha falou também sobre o desempenho da Ponte Preta nesse início de Série B deste Campeonato Brasileiro e projetou também o duelo contra o Avaí que acontece no próximo sábado. Sim, na minha visão e na visão de todos os outros jogadores também, todos os jogos que nós jogamos até agora, todos dava para ter ganho, foi ali nos detalhes que perdemos ou que empatamos contra o Ceará em casa. Volto a dizer, todos os jogos dava para ter ganho. E esse do Avaí vai ser mais um que, se nós entrar concentrados, se nós entrar bem postado, é outro jogo que dá para ganhar também. E aí, Batistão, tem uma frase que eu ouvi em algum lugar, eu só não lembro onde eu ouvi essa frase. Que se tem jogo de um time no final de semana e durante a semana o jogador fala na entrevista, o jogador foi escolhido pela assessoria de imprensa, a gente pode concluir que ele estará no jogo com certeza. Na mosca, então é bem provável aí que com a ausência do David Braz, o Lucas Cunha seja o titular no sábado. E agora, comentando um pouco da situação da Ponte Preta fora das quatro linhas, na tarde de ontem, a Ponte foi notificada pela agência de Fair Play Financeiro que gerencia essa questão aqui no futebol brasileiro e agora a Ponte Preta precisa enviar em até 10 dias úteis um relatório detalhado e justificando os atrasos salariais no clube. E por que esse órgão quer esse material? Para eles poderem entender o tamanho da dívida da Ponte Preta neste momento com o elenco e entender também o planejamento da Ponte Preta para a regularização e quitação dessas dívidas. Vale lembrar que no último sábado, no intervalo da partida contra o Vila Nova, a Ponte Preta anunciou sua nova patrocinadora master, a marca Mansão Maromba, empresa aí do influenciador e youtuber Toguro. E em breve a gente vai conversar com o diretor de marketing e comercial da Ponte Preta, o Ricardo Silva, para a gente falar, para ele trazer mais detalhes, não só aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, mas para toda a torcida ponte-pretana, detalhes sobre esse novo patrocinador master. E além dessa parceria com a Mansão Maromba, a Ponte Preta anunciou também no início da noite de ontem que fechou mais um patrocínio com a marca de bebidas Pote, que já foi parceira da Ponte Preta em 2018 e agora retorna novamente. Dessa vez a marca será estampada na parte traseira dos shorts dos atletas, tanto em uniformes de jogo quanto em uniformes de treino. Então é claro que a gente espera que esses novos patrocínios, esses novos parceiros da Ponte Preta ajudem a Macaca a se organizar financeiramente. Batistão? 17h49, eu quero ouvir o CH a respeito da Ponte, mas antes quero falar da Seara. Há mais de 65 anos a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade.
ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Assada no churrasco, nossa, salivei. Pode ser assada, frita na frigideira. Você frita a linguiça com arroz branco soltinho, salivei. Ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Vamos lá, CH, sua análise da Ponte Macaca que pega o Avaí. Esse é um ótimo jogo para a Ponte se recuperar. O jogo é difícil? Claro que é difícil. Não tem jogo fácil no campeonato. Mas com a evolução do último jogo, parece que está chegando o momento da Ponte conquistar uma vitória. Não é isso, CH? O problema de tudo isso, eu concordo com o que você está colocando em relação ao desempenho, o time tem melhorado sim. O problema é que tem que tirar o pedido, tem que ganhar a partida, não é? Mas, sem dúvida, o comportamento do time é muito diferente do que o comportamento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É possível vencer? É, mas eu ainda estou um pouco inseguro. Eu acho que o Avaí é o favorito para ganhar a partida. A Ponte precisa mostrar que está mais organizada, ela melhorou, mas ela precisa continuar evoluindo e conseguir os pontos. Então, por exemplo, na zaga tem uma dúvida. Né? Dúvida se confia ou não, né? O Lucas vai entrar, vai dar conta? Ele com o Márcio vai dar liga? Não sei, nós precisamos ver na prática, vai ser testada essa dupla, mas com toda certeza. E o comportamento dos laterais? Vai melhorar ou vai ficar a mesma coisa? E o meio-campo? Eu acho que o André Lima vai ser mantido com o João Paulo. Aí tem ali, mas... Bom, enfim, o técnico vai escolher. Eu não escalaria o Murilo, né? Já antecipado, porque tudo que ele apresentou agora eu não gostei. Né? Um jogador que pisa na bola é para o lado e para trás. Não dá dinâmica nenhuma para o jogo. Né? Jogador que fica caindo pelo lado e... Desculpa, ele pode até jogar mais futebol do que está apresentando. Até acredito que tenha capacidade, mas por enquanto eu tenho a fotografia do que está sendo apresentado nos jogos. Então não credencia para continuar. Como não credencia a continuidade do trabalho do Potker lá na frente. Né? Ele não está jogando bem. E aqui ninguém está falando de time que corre. O time da Ponte corre pra caramba. E ninguém pode efetivamente dizer nada sobre o desempenho, vontade, garra do time. A bola não está entrando e os atacantes têm que trabalhar mais, como eles gostam de falar, se aprimorar mais nos treinamentos para ver se na hora do jogo, né, o produto final seja transformado. Do jeito que está, não está bom. Não está bom. Está longe de estar bom. Não é? Agora, eu vou repetir, o Avaí é o favorito, não só pela pontuação, né? Você percebe que o todo está mais pronto do que está a Ponte. A Ponte está ainda construindo um time. Acreditem, nós vamos para a 5ª rodada e a Ponte ainda não tem um time assim para
poder dizer, não, esse aqui é o time titular, não é? O sentido do trabalho é esse. Até acho que o Rodrigo está fazendo, dentro do possível, o melhor que ele pode, mas o jogo contra o Avaí vai testar todos os nervos da torcida pontepretana. O segredo lá, você conhece muito bem a ressacada, Batista. Lá você não pode tomar gol cedo. Não tome gol nos 20 primeiros minutos de cada tempo, que depois, para virar, é um perereco. Então vamos ver. É mais torcida, viu, Batista, do que convicção de que as coisas sejam diferentes dentro do campo. Tem capacidade para poder fazer, tem possibilidade de poder fazer melhor do que está fazendo, até trazer uma pontuação interessante lá de Santa Catarina, mas eu ainda acho que o Avaí é o favorito, e se tudo correr dentro da normalidade, a Ponte não vai conseguir vencer o Avaí. Tomara que consiga, é a minha torcida, mas eu acho no presente momento ainda um pouco complicado. Olha, no retrospecto há um equilíbrio. 7 vitórias da Ponte, 6 empates e 7 triunfos do Avaí. Em várias nas competições, né, que os dois times estiveram envolvidos. Em 2023, o Avaí venceu a Ponte por 1-0 no 4 de novembro de 2023, 35ª rodada da Série B. A ressacada, gol do Jean Lucas. Portanto, o último confronto foi na Série B teve 24. Essa vitória do Avaí foi em 23. Em 24 a Ponte vence no primeiro turno aqui do Majestoso, vence por 1-0. E aí depois, na última rodada, a Ponte Preta já estava rebaixada naquela oportunidade. Um jogo de sexta-feira à noite, eu me lembro, trabalhava aqui no grupo Bandeirantes já. A Ponte perde por 2-1 para o Avaí. Na última rodada da Série B de 2024, a Macaca já estava rebaixada. Mas onde foi esse jogo? Lá na Ressacada. Na Ressacada. O último confronto foi então, justamente foi lá na último, Ressacada. Né? Isso. Bom, é sempre um jogo emocionante. Eu lembro daquele jogo lá. Foi 2018. Eu estava lá na Ressacada. Esse foi o jogo lá que o equipamento estava dando choque, né? Eu estava lá na cabine, eu e o Gilberto Suff. E o equipamento, o microfone, estava dando choque. Por alguma razão, a bancada era uma bancada de ferro. E o equipamento foi colocado em cima. Então tinha uma carga elétrica que estava correndo por esse ferro da bancada onde ficava o equipamento. E o microfone estava dando choque e assim permaneceu durante o jogo inteiro. Só que não tinha o que fazer. Porque sem energia elétrica, o equipamento não funcionaria. Ele não funciona a pilha, funciona a energia elétrica. E a Ponte só precisava fazer um golzinho apenas e acabou não conseguindo. Empatou 0-0 e não conseguiu naquela oportunidade, né? 2018 foi quem que subiu? O próprio Avaí, né? O Avaí subiu no lugar da Ponte, Fortaleza subiu campeão, CSA e o Goiás também. Perfeito. E o Avaí, né? Então subiu o Avaí e não subiu a Ponte. Então são sempre jogos icônicos. Sábado tem mais, às 20h30, Estádio Moisés Lucarelli, desta feita é em Campinas. E a Ponte pega de novo a equipe do Avaí. Vai mandando para cá suas mensagens. 971021493. 971021493. E para concorrer a ovos de Páscoa da Cacau Show, você vai participar do sorteio entrando no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link no chat, na cabeça da página, no topo da página, clique neste link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará
concorrendo a um ovo de Páscoa Dreams de 400 gramas da Cacau Show. A retirada será aqui na recepção da Band, 3 dias úteis, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, aqui na saída para Valinhos. Mas tem que ser o próprio ganhador e tem que trazer um documento que contenha o CPF. Participe e boa sorte para você! Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o tigrão bruto, galopante e indomável, às 17h55. Boa tarde, Tigrão, um abraço. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Muito obrigado aí de coração a todos os amigos e ouvintes que se manifestaram aqui no ar sobre essa tristeza muito grande que eu passei no dia de ontem, na noite de ontem, no dia de hoje, pela perda de um parente muito querido, de um tio, irmão do meu pai, né? O caçula, o último. E eu fui no casamento dele, faleceu com 86 anos, mas eu era criancinha. Eu fui no casamento dele, né? Porque 86, faleceu aí com uma idade de 18 anos, 17 a 18 anos, superior à que eu tenho hoje. Então quando ele se casou, eu era uma criança de 5 ou 6 anos, e eu me lembro perfeitamente do dia do casamento, e a gente teve uma ligação muito grande, até porque ele gostava muito de futebol, e a gente conversava muito. Ele era nosso ouvinte diário, estava já com dificuldades de saúde há muito tempo, que Deus o tenha, mas um dia difícil, né? Quando a gente perde alguém que a gente gosta tanto, com quem a gente conviveu, ultimamente nem tanto, mas a gente conviveu muito juntos, falou muito sobre futebol, sobre outras coisas. Meu tio Benedito, tio B de Benedito, que Deus o tenha. Então, muito obrigado àqueles que se solidarizaram aí com a gente, que deram os seus pêsames, os seus sentimentos. Muito obrigado pela atitude de fraternidade, num dia especialmente difícil. Muito obrigado a todos. Fabião, lá da Casa dos Reparos, estive lá ontem realmente, ele pediu para eu relatar aqui como é que foi a recepção. Quero mandar um abraço a todos. E eu até deveria tê-lo feito hoje na TV, mas em função de estar com a cuca um pouco complicada, estava vindo de um velório de uma pessoa querida. Enfim, mas foi muito bem recebido. A moçada lá fez uma grande festa, os vendedores, os funcionários de uma maneira geral, e a gente sempre gosta de ser bem recebido. E o último recadinho na abertura, esse ouvinte nosso que não se identificou, claro que eu não vou responder com o nível que ele respondeu. Eu poderia, tá? Se ele tivesse se identificado, eu poderia, por exemplo, dizer algumas coisas que ele não ia, talvez não ficasse feliz, mas também eu não ia ganhar nada com isso. Mas como ele não se identificou, eu não respondo para anônimo. E ele também não costuma bater boca com quem tem dificuldade cognitiva, porque ele nem entendeu o que eu quis dizer. Eu disse que, tecnicamente, o Neymar não deixa margem a nenhuma dúvida da capacidade dele. Isso é mentira? O Neymar tem tudo que tem na vida jogando futebol pelos maiores times do mundo. Melhores times do mundo, inclusive o Barcelona, o Paris Saint-Germain, depois sendo levado a peso de ouro. Cada grama do peso do Neymar foi paga em ouro vezes 10, quando ele foi para o mundo árabe. Então o Neymar não sabe jogar bola. Quem pagou tudo que ele ganhou até hoje para vê-lo jogar é porque é burro. Inteligente é você, né? Você que tem uma grande falta de capacidade cognitiva. Então o Neymar é bom de bola. Agora, eu inclusive disse, né, que eu não levaria o Neymar para a Copa. Levaria um jogador melhor preparado fisicamente,
que quanto à parte técnica não tem restrição, mas fisicamente ele não tem mais explosão. E talvez nem queira ir para a Copa, ou talvez nem queira se dedicar como precisaria se dedicar nessa reta final. Foi isso que eu disse. Agora, uma manifestação dessa mal educada, né? Desnecessária, mas não vou responder de forma mal educada porque você não se identificou. Agora, se você se identificar, aí a gente pode debater, inclusive, de forma presencial. Aí eu gostaria que você falasse isso que você falou aqui anonimamente, e eu não respondo para anônimos, gostaria que você falasse se identificando e de forma presencial na minha cara. Aí a gente conversa melhor, para você ter um pouquinho mais de educação e, inclusive, respeitar a grande legião de ouvintes que nos ouve nesse momento. E eu trato todo mundo bem, mas quando alguém passa do limite, se identificar, eu respondo. Agora, para anônimo, eu não respondo, porque eu não vou perder meu tempo. Tá? Mas está aqui a resposta. Se você quiser ligar novamente e dar o seu nome, aí eu vou te dar uma resposta à altura, desde que você se identifique. E se não quiser aqui pelo ar, você sabe também como me encontrar. É fácil. A gente debate pessoalmente e você repete isso que você falou na minha cara. E aí a gente vê como é que a gente finaliza tudo isso. Tá bom? Fala, galera de hoje. Vamos lá. Caso o David Braz não fique à disposição, para quem você escalaria ao lado do Márcio Silva? Tudo leva a crer, até por isso que disse o Pedrinho inteligentemente agora, já foi escolhido até para a entrevista coletiva, né? Eu acho que seria e deve ser o Lucas Cunha. E se for ele, até porque a Ponte não tem lá tantas opções assim, haverá um acerto. Ele, afinal de contas, ele começou o campeonato aí como titular. Então, seria o Lucas Cunha ao lado, né, do jogador que vem atuando, que vem aí sendo titular ao lado do David Braz, que deverá estar fora. E agora o Fala, galera do Guarani. Você acha que Luca merece continuar como titular no Guarani, com base no recente desempenho? Eu faria uma experiência, especialmente nesse jogo do domingo. Eu começaria com o Kevin, para que a gente também não cobre nunca mais. Ou diga, tá vendo como vocês erraram, treinadores, o atual e o anterior? Então, escala de começo, faz uma experiência. Porque botar os 28 do segundo tempo, com o time jogando já pensando em administrar uma vantagem boa, importante de 2-0, sem atacar, sem criar, sem municiar o ataque, é muito difícil. E 28 foi agora com Hélio Cizenando, que deu a maior minutagem no último jogo, que eu me lembre até agora, para o Kevin, né? Eu queria ver o Kevin de começo, participar da pré-eleição, entrar no aquecimento, entender, treinar no time titular, né? E também, quem vier dizer que ele entrou e não foi bem, teve uma bola que ele arrancou e não é a dele. Não é a dele. O Kevin é um finalizador nato. É um jogador para jogar sempre da intermediária para frente, nas imediações da grande área e dentro da grande área, para fazer o acabamento da jogada, a finalização. Ele não é jogador de beirada, não é velocista, né? Então, ele arrancou com a bola, tinha entrado naquele momento, acabou não conseguindo, pegou muito atrás a bola, fugindo às suas características. E também julgá-lo por um lance, entrando próximo dos 30 minutos do segundo tempo, não acho justo. E se ele começar o jogo e não for bem, estiver tropeçando na bola, não estiver produzindo, estiver tímido, mal posicionado, no intervalo eu devo comentar esse jogo, pela escala aí, se Deus quiser, eu devo comentar esse jogo no domingo, até porque eu estarei no jogo da TV entre Ituano e Inter de Limeira, Série C do Campeonato Brasileiro, grande audiência, essa transmissão para todo o Brasil, então não dá para eu comentar os dois no sábado, a Ponte joga no sábado, então devo estar no domingo, no jogo do Guarani, contra a equipe lá de Sergipe do Gilson Kleina. E aí, lógico, a Itabaiana, eu gostaria,
defendendo então esse ponto de vista e respondendo Fala Galera, o Luca merece continuar como titular. Eu gosto muito do futebol do Luca, mas eu acho que em time que ganha também se mexe. Por que não dar uma chance para o garoto que tem o faro do gol e que é mais centroavante do que o Luca é mais beirada? Por que não substituir o 9 por um outro 9 e ver de começo e treinando entre os titulares, sendo preparado para o jogo, como é que seria o comportamento do Kevin? E se ele não estiver bem, no intervalo a gente defende também a substituição dele à volta do Luca. É assim que é a vida, com transparência e não com atitudes mal educadas, com atitudes de desrespeito com pessoas que tratam todo mundo bem. Então, eu começaria o jogo, nesse jogo, contra um adversário que é tecnicamente fraco, com todo o respeito, e com todo respeito também ao trabalho do Gilson Kleina, que é um grande treinador, e eu não abro mão disso. É só ver as campanhas aí de acesso e de finais de campeonato que ele teve dirigindo a Ponte. Só ver isso. Esse jogo, por exemplo, que o Batista falou aí, da Ponte em 2018 contra o Avaí, o técnico era o Gilson Kleina, que arrancou em 9 jogos, ganhou 8, empatou 1. E levou a Ponte a uma condição de subir na última rodada, quando ela estava praticamente fora do baile. Foi o Gilson. Foi o Gilson também que foi vice-campeão paulista com a Ponte em 2017. Foi o Gilson que subiu com a Ponte em 2011. Foi o Gilson que em 2012, quando foi para o Palmeiras, deixou a Ponte já na primeira divisão com uma situação definida de permanência e saiu o Palmeiras, veio buscá-lo na Ponte. E ele deixou a Ponte já numa situação confortável com uma bela campanha. Então ele é um belo treinador, queiram ou não, e tá aí alguns números que eu dei, que estão aí na estatística e nos anais, e ele tem que ser respeitado como um treinador que conhece muito do futebol de Campinas. Mas o elenco é fraco, e o Guarani deve vencer o jogo, naturalmente. E seria um jogo, então, para o Kevin iniciar já, desde o primeiro apito do juiz, e não entrando já com tudo definido dentro da partida e com tão pouco tempo para trabalhar. Batista. São 18h12, Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos. Para total satisfação. E tem promoção imperdível dos cabos Cobrecon, rolo de 100 metros. Cabo Flex Cobrecon, 1,5 milímetro, 146,40. Cabo Flex Cobrecon, 2,5 milímetros, só 234,90. Cabo Flex Cobrecon 4 milímetros, 386,90. Cabo Flex Cobrecon 6 milímetros, 579,90. Esses valores são para pagamento à vista. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Vá até a loja e procure um vendedor. Aproveite! A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 até o meio-dia, Logos. Bandeirantes. 18h14, informações do Guarani. Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje eu trouxe na tela da Band, mostrei, fiz imagens do gramado do CT e quem está nos acompanhando no YouTube vai poder ver em primeira mão, ou quem já viu na tela da Band está vendo de novo, como está o gramado do CT do Guarani nesse momento. Para quem não está assistindo, só está ouvindo pelo 85,7 ou pelos aplicativos da Bandeirantes,
O gramado está muito parecido com o do Brinco de Ouro visualmente, é o mesmo tipo de grama. Tá Roma 31, se eu não me engano, que é a grama da final da Copa do Mundo, mesmo tipo de gramado. Então o gramado tá bom visualmente, porém, o que necessita ainda? Eu até conversei com o alemão na última sexta-feira, ele que cuida do gramado do Brinco há muitos anos, há décadas, ele disse o seguinte, falta enraizar, ou seja, falta pegar a raiz na terra, é isso que está faltando. O primeiro gramado do campo mais curto, porque tem 2 campos no CT, tem um campo mais curto e o campo que tem as dimensões do Brinco de Ouro. O campo que tem as dimensões do Brinco de Ouro é esse que foi plantado a grama e está sendo irrigado todos os dias. Tem até o processo de irrigamento tá levantado para quem está acompanhando e está sendo irrigado 6 vezes por dia. Agora, o primeiro campo, ele não foi plantado a grama ainda, está com terra. Quem está nos acompanhando está pronto para receber a grama, e isso vai acontecer nos próximos dias. Mas o gramado principal, quando que ele deve ficar à disposição dos jogadores? Entre o final do mês de abril e o começo do mês de maio, para os atletas poderem treinar perto do Brinco, né? Eles param o carro no Brinco de Ouro e daí tranquilamente já treinam no CT. Isso então vai acontecer entre o final do mês de abril e o começo do mês de maio. Onde que eles estão treinando durante a semana? Em Louveira, nessa semana, tanto ontem quanto hoje, treinaram na cidade de Louveira. Amanhã voltam os trabalhos no Brinco. Aliás, amanhã pela manhã tem a entrevista coletiva com o Herbert, que vem sendo o principal atacante do Guarani na temporada 2026. Eu separei alguns trechos do pós-jogo, jogadores que deram entrevista para a TV Guarani. Inicialmente, o Herbert fala a respeito do gol e da titularidade com a camisa do Guarani. Muito feliz, mais um jogo, estreando como titular e podendo ajudar a equipe com mais um gol, muito feliz. Agradecer a torcida pelo apoio aí nos apoiou a partida inteira. Agora é aproveitar essa semana, ver o que o professor vai passar pra gente aí, que no próximo final de semana tem mais uma batalha dentro de casa. Muito feliz. Bom, tá aí a palavra do Herbert, né? Ele que amanhã também vai falar na entrevista coletiva pela manhã. É claro que no programa da tarde a gente vai trazer no Esporte em Debate a palavra do Herbert. Vou trazer também um trechinho no Nossa Área, que é comandado pelo CH, todos os dias a partir das 11h30 da manhã. E quem sabe poder acompanhar pelo menos parte do treinamento amanhã pela manhã no Brinco de Ouro. Outro jogador que falou logo depois da partida foi o Emerson, lateral esquerdo, e ele disse um detalhe importante a respeito do gol que ele marcou. Vamos acompanhar. Muito feliz pelo gol, trabalhei demais por esse momento, vim treinando muito finalização, esse chute cruzado, consegui, fui feliz no chute ali, glória a Deus por tudo, mas mais importante do que o gol foi os 3 pontos que a gente precisava muito dentro da nossa casa. Bom, ele diz que vem treinando bastante sobre esse tipo de situação, chute cruzado, chute de fora da área. Amanhã eu vou até questionar o Herbert se eles intensificaram esse tipo de situação que chamou a atenção, até porque os dois arriscaram de fora da área, tanto o Herbert quanto o Emerson, e os dois foram muito felizes, principalmente nessa questão de aproveitamento. Eu até quando encontrei o Hélio Cizenando sexta-feira da semana passada, eu estava chegando lá para entrevistar o Neto e ele estava saindo, ele que chega de manhã e vai embora só no final do dia. Ele comanda os treinamentos, gosta que os jogadores treinem pela manhã e ele estava saindo do Brinco 5:06 da tarde, o Hélio Cizenando que passa o dia fazendo reuniões, planejamento, esse tipo de situação. Aí eu encontrei com ele, até citei essa situação de gols, né, da falta de gols que os jogadores do Guarani estão tendo até mesmo antes da chegada do Hélio, desde o início da temporada. E ele até me falou,
O que está faltando é eles colocarem em prática o que eles fazem nos treinamentos, porque nos treinamentos tem dado certo. E quando a bola rola nos jogos, aí não tem dado certo, mas domingo deu, porque os jogadores conseguiram fazer e foi a primeira vez no ano que o Guarani fez 2 gols de diferença para cima de um adversário. E foi a segunda vitória no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A primeira tinha acontecido no derby, 1-0 gol do Herbert, e essa segunda vitória aconteceu no final de semana, os 2-0 sobre a equipe do Volta Redonda. Bom, o técnico Hélio Cizenando já tem novamente à disposição o Maranhão, ele voltou a treinar com bola com os demais jogadores, ele tem de novo o Renan Castro, lateral esquerdo, que também estava com problema muscular, o Rian estava com problema muscular, também está de volta, o único que segue no período de transição, fazendo a parte física, fazendo musculação também, é o Natan, para recuperar 100% o peso, 100% a força e, é claro, a parte física também. Quem sabe, no outro jogo contra a Ferroviária fora de casa, que vai ser não na segunda da semana que vem, na outra segunda-feira, quem sabe o Natan esteja à disposição, ele que foi titular durante boa parte do Campeonato Paulista, com a camisa do Guarani ao lado do William Farias. A gente vai ouvir o Jonathan, que até aqui, o zagueiro bugrino foi o único jogador, em todas as partidas ele atuou desde o início da temporada e é o único que não foi substituído. Vamos acompanhar. A torcida domingo que vem nos apoiar e a gente sabia dessa vitória em casa muito importante, trabalhar a semana que domingo tem mais. Bom, todos os jogadores com esse discurso, né? Trabalhar bastante a semana, porque tem uma semana cheia e domingo tem mais. Então amanhã tem treinamento pela manhã no Brinco de Ouro, na sexta-feira também e no sábado também. São mais 3 dias, a semana voou, tá quase do dia do Guarani entrar em campo novamente. Pelo que eu sei, tem um check-in aqui, eu estava ouvindo os jogadores, torcedores falarem em alguns grupos de WhatsApp, vou até confirmar, mas eu acho que o check-in já está aberto e realmente está para o sócio campeão, né? Já pode fazer o check-in para o jogo de domingo. O jogo de domingo é às 4h30 da tarde. É muito importante que o torcedor do Guarani compareça. É um horário melhor. No último final de semana, pouco mais de 5 mil torcedores e agora a expectativa de um público ainda maior para enfrentar Itabaiana 4h30 da tarde. Quer comentar um pouco sobre essa situação, Batista? Daqui a pouco eu vou falar sobre 2 jogadores que voltaram para o Sub-20 do Guarani e estavam emprestados. Quero sim, mas antes quero falar da Mites Beef. É referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos embalados sob medida do jeito certo para facilitar o dia a dia e com economia que chega a 20% em relação ao preço normal que você paga por aí. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais, preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva até você cortes nobres e todo o preparo para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves, proprietário da Mites Beef, tem experiência de 20 anos, mais de 2 décadas trabalhando nesse mercado. Ele sabe como fazer. Você será muito elogiado aí no seu churrasco para os amigos, para a família e também aí na empresa, né? Dá uma olhada lá você pessoalmente, anote aí o endereço, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado,
1484, Nova Campinas. Você também pode ligar para qualquer informação. 3294-7003. E tem o WhatsApp 998346840. 998346840. Mites Bife. O CH Guarani e Itabaiana, partida marcada para 4:30 da tarde, o horário é ótimo e o torcedor precisa comparecer. Lugar de bugrino vivo é dentro do Brinco de Ouro, domingo, às 4:30 da tarde. Este jogo tem favorito em CH? Tem sim, o Guarani. O Guarani é mais time que o Itabaiana, com todo respeito, mas o Guarani deve confirmar mais uma vitória aí no Campeonato Brasileiro da Série C. Tudo indica que vai ser desta maneira. O time deve ser mantido com talvez uma ou duas mexidas, mas não acredito em mais do que isso. Eu acho que só assim o Guarani vai ganhar corpo na competição, né? Dá para mexer? Tem possibilidade? Dá. E eu até faria isso, não é? Então, o Lucas seria banco no meu time, mas eu não sou o treinador. Daria mais oportunidades pro centroavante. No meu time, o Cauã Jesus joga muito mais do que tem sido utilizado pelo treinador anterior e esse, o Hélio. Eu não entendo o que acontece, não é? Se tem um jogador de meio campo ataque que tem intimidade com o gol, é o Cauã. Agora, eu vejo tanta gente aí, tantos atacantes receberem oportunidades, atrás de oportunidades, e não entendo porque ele é pouco utilizado. Como não entendo a não titularidade do Kevin, mas respeito. Eu acho que esse dado trazido pelo Breno aí é muito importante, a solidez do Jonathan, né? E do lado direito, o técnico Hélio Cizenando pode escolher quem ele quer. Porque ali tem o Maurício Antônio, tem o Donato, tem o Rafael, todos jogam por ali, jogam bem. Então qualquer um que ele escolha desses três vai estar bem servido. A discussão não mais acalorada, mas que está se arrastando nesses primeiros jogos do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, é ter o Rafael como um jogador improvisado como volante, não é? Eu tenho certeza de uma coisa, eu posso mudar de opinião, mas eu tenho certeza do que eu vou dizer agora. Se o Natan tivesse disponível, ele seria o titular ao lado do William Faria e o João Paulo na frente dos dois. Como ele não está pronto, o Rafael é uma espécie de um jogador, como disse o próprio técnico, né, de várias funções. Então, no conceito do treinador, o Rafael agrada naquela posição. Ora como terceiro zagueiro, ora como primeiro volante. E eu respeito, né? A gente vai sempre observar o desempenho e também o resultado. E o Rafael não tem jogado bem mesmo fora da posição de origem dele. Então não dá para dizer aqui que o trabalho dele foi comprometedor das duas primeiras partidas do Guarani na Série C. Portanto, se o treinador tiver a sua preferência, eu acredito que vai continuar, não é? Não dá para ficar falando que o Hélio, pelo menos no meu conceito, está errado. Mesmo porque o nosso embasamento, o número de jogos que a gente assistiu, que a gente viu dentro do campo ser proporcionado, desenvolvido, é muito pouco ainda. São 2 jogos. Então aí, quarta, quinta rodada, a gente vai ter uma ideia um pouco melhor do que esses jogadores têm capacidade para fazer. Mas tudo indica, Batista, que o Guarani consiga mais 3 pontos, a não ser que aconteça algum tipo de desastre. Não acredito. E o Guarani, respondendo objetivamente a sua pergunta, é favorito para vencer o Itabaiana. A Itabaiana vem de 2 derrotas, né? Estreou contra o Ipiranga, perdeu e na última rodada perdeu para a equipe do Santa Cruz. Então é ferrolho, né? Vem aí para tentar arrancar um pontinho do Guarani.
Guarani tem que colocar as barbas de molho, porque jogos vencíveis ele não pode perder, não pode deixar passar a oportunidade para carimbar os 3 pontos. Porque fora de casa, notadamente, já tem alguma dificuldade. Então tem que fazer a lição de casa. Vai conseguir a classificação, mas não pode dar bobeira. E aí, Tigrão, 18h30, Guarani e Itabaiana. Partida marcada para domingo, às 4h30. O ouvinte Mauro está dizendo aqui, eu acredito que só uma alteração. Ele deve tirar do time. Ele deve tirar do time. Deixa eu ver aqui, ele deve tirar o Isaac e colocar o Cachoeira, Isaac no lugar do Cachoeira. E de resto será a mesma coisa. E aí, Tigrão, você acredita igual o Mauro, que só vai ter essa alteração? E quais as alterações que você faria? Não, eu começaria com o Mirandinha no lugar do Cachoeira e com o Isaac no lugar do Rafael Rodrigues. E o Rafael é muito bom jogador e para mim é o melhor zagueiro que o Guarani tem. Zagueiro. Quando ele vem de volante, dependendo da circunstância do jogo, ele é um jogador eclético, que desenvolve várias funções, já jogou de zagueiro, que é a dele, já jogou de lateral direito, tem jogado de primeiro volante, jogador de confiança do treinador. Se ele começar com o Rafael, nenhum problema, tá tudo certo. O Guarani tá com o time 85% ajustado. Mas como eu sou partidário de que em time que tá ganhando também se mexe, não, o Mirandinha, depois que entrou, com um tempo de participação no jogo, com uma minutagem muito melhor do que o Cachoeira, ele produziu muito mais. Então eu faria 2. O Rafael pode a qualquer momento, havendo a necessidade, ele é um 12º, hoje ele está entre os 11 titulares. E o treinador já rasgou elogios aí na coletiva depois da vitória no último domingo, quando o Guarani venceu o Volta Redonda por 2-0. Ele já disse que o cara é jovem, que tem velocidade, que ajuda na marcação, que é um jogador alto, que aumenta a altura média do time. Então tá tudo certo. Não tem nenhum absurdo, ganhou. Só que eu acho que porque ganhou, não é motivo suficiente para você não tentar melhorar. E eu acho o Volta Redonda, que é muito fraco, superior ao Itabaiana. Então é um tipo de jogo que você não precisa ter tantos cuidados. Então seria uma hora de deixar o William Farias na primeira posição de volante, aí o Isaac, aí fecha com o João Paulo, e aí faz os 3 da frente com o Kevin, dando uma chance, como eu disse agora há pouco para o menino, então faria até 3. Kevin, de repente o Luca dá uma esperadinha, o Mirandinha caindo para um dos lados, né, que é um jogador sempre interessante, e com o Herbert, que agora é titular absoluto, é artilheiro da equipe, foi muito bem, foi o que mais chutou. Então Herbert, Kevin e Mirandinha, olha que belo ataque. Ah, mas o Kevin ainda não está pronto. Tá bom, deixa o jogo mostrar isso. Deixa o jogo mostrar isso. Se o jogo mostrar isso, beleza, tá tudo certo, ó. A gente pediu bastante o Kevin, mas ele, num jogo teoricamente mais fácil, não produziu aquilo que a gente esperava. Pô, volta com o Luca. Ah, não, mas deixa o menino o jogo inteiro. Mas se ele tiver mal no jogo, não tem como segurar o cara no time. Tem que trocar, mesmo dentro do jogo. Agora, como é que a gente vai saber se ele tem capacidade ou não? Pelo menos começando uma partida. Especialmente um jogo onde o Guarani não deve encontrar muitas dificuldades para vencer. Então é isso, eu faria de 2 a 3 alterações e acredito convictamente, sem nenhum tipo de preocupação, que antes, pelo menos, do momento em que a bola estará rolando, no domingo às 16h30 no Brinco, que o Guarani vai ganhar o jogo e é amplo favorito. Agora, no futebol, às vezes, né, pega um domingo que não deu nada certo, que o time não deu encaixe, que alguém não dormiu direito, que a alimentação não fez bem.
E aí a Itabaiana vem aqui e faz o jogo da vida. Vai saber, né? Futebol é pródigo em empregar peças em todos nós. Mas pelas componentes de análise antes da bola rolar que a gente tem em mãos, e aqui na tela e no radar, é lógico que não dá para apostar em outro resultado que não o resultado de vitória do Guarani, a segunda consecutiva dentro do Estádio Brinco de Ouro. Chegaria aí, nesse caso, a 7 pontos em 9 disputados e estaria numa condição altamente privilegiada em um calendário ou num campeonato em que eu acredito que o Guarani, mesmo sem ter um timaço, mesmo tendo um elenco que tem dificuldades, mas pelo nível do campeonato, o Guarani deve, pelo menos nessa fase da classificação, das primeiras 19 rodadas, vou dizer para vocês uma coisa, hein? Deve nadar de braçada. Depois é outra história. Aí são dois grupos de 4, vai fazer 3 jogos em casa, 3 fora, tem que ficar entre os 2 primeiros, é uma outra competição. Mas nessa fase agora, eu acho que o Guarani se posiciona assim, sem sofrer nada, pelo menos entre os 4 primeiros. 18h36, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara. Seara já foi, né? Seara já foi, então é Aroma das Ervas. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente as surpreendentes linhas de combinações para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, pensando em você que não pode consumir sal, produziu essa linha surpreendente de temperos com combinações para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Seguindo, bebê. Bom, Batista, o Guarani recebeu mais 2 jogadores da base que estavam emprestados para o São Paulo. Estavam em Cotia e eles voltaram do período de empréstimo. Quem são eles? O Pedro Camerro, ele tem 18 anos de idade, ele é meia, destro. Então o Pedro Camerro está de volta. Ele foi emprestado para o São Paulo, para o Sub-17, mas já voltou para o Guarani. Um outro jogador que também estava lá no São Paulo, o Tarso, 17 anos, é atacante. Esse jogador também foi emprestado para o Sub-17. O Tarso jogou 14 jogos no Sub-17 do São Paulo e o Pedro Camerro apenas 1. Então eles voltam e agora estão integrados no Sub-20 do Guarani. A gente espera que as categorias de base possam dar frutos nesse ano de 2026 e principalmente
que o Hélio Cizenando possa colocar jogadores da base no time principal, ou pelo menos testar jogadores. Quem que ele tem hoje no time principal? Ele tem o Kevin, que a gente tanto pede, ele tem o Ian, lateral direito, que eu acho que está pedindo passagem também, não só pelo treino que eu só vi um treino do Hélio Cizenando, mas pelo futebol que o Inayan vem jogando, e eu acho que uma decepção muito grande com relação à contratação do Inayan até esse momento, apesar de 2 jogos, mas ele foi mal nos 2 jogos. Então ele tem mais jogadores da base também, ele tem o Mineiro, ele tem o Lucas, que são jogadores de meio campo e jogadores interessantes, além dos zagueiros, que são bons zagueiros. Tem o Nicolas e o Matheus Póvoa, que foram titulares na Copinha e também no último Campeonato Paulista, onde o Guarani foi bem, tanto na Copinha quanto no Campeonato Paulista. Então são jogadores interessantes, além do Rafael. O Rafael elogiado naquela entrevista exclusiva que eu fiz com o Hélio Cizenando antes do Campeonato Paulista, antes do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, mas o Rafael sequer foi relacionado para esses 2 primeiros jogos. A gente sabe que o campeonato é longo, é grande, então a gente espera que os jogadores da base possam entrar em campo. Até porque o Guarani colocou naquela estimativa de 2026 da parte financeira em vender 6 milhões de reais, fazer 6 milhões com a base. Para fazer 6 milhões com a base, é claro que tem que utilizar e tem que chamar a atenção, Batista. São 18 horas e 41 minutos em Campinas, aqui no chat, ao vivo. Carlos Lemos Matozinho. Esses altos salários pagos aos jogadores vêm vindo de muito tempo atrás. Uma hora vai estourar Ponte 2, Avaí 1. Vai colocar o Maranhão e não vai colocar o Kevin. Alguém quer apostar? O Maranhão já está treinando, né? Foi isso que disse o Hélio Cizenando na entrevista coletiva. Pergunta do Vinícius Abarca. Quem falou aqui sobre isso foi o Gerson Oliveira. Abraço para você, Gerson Oliveira. Muito obrigado para todos que estão aí participando através do chat ao vivo. Muito obrigado pela audiência. 18h42, intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 45 minutos em Campinas, hoje até às 19 horas e 30 minutos. Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes. Atenção, de 22 a 25 de abril em Campinas será o Centro do Esporte Nacional, com o Fórum Nacional de Formação Esportiva e o CBC e Clubes Expo 2026. É o maior encontro do segmento clubístico do Brasil. Serão 4 dias de muita troca de conhecimento, capacitação e network com dirigentes técnicos, gestores e grandes nomes do esporte. Então, se você ainda não garantiu a sua participação, faça pelo cbcclubesexpo.com.br. Você que é profissional da área, profissional de educação física, professores que estão ligados aí às academias, enfim, secretários de esportes, qualquer pessoa que tenha ligação com o esporte deve comparecer. São atividades realmente muito importantes. Nas manhãs, atividades técnicas, seminários e encontros institucionais. Às tardes tem palestras e painéis sobre gestão, inovação e desenvolvimento esportivo. E a parte da Expo tem mais de 100 estandes, conectando clubes, fornecedores e patrocinadores. A Rádio Bandeirantes está apoiando o evento. Ano passado estivemos lá, eu e o Tigrão fizemos o Esporte em Debate diretamente do estande que foi cedido pelo CBC Clubes para a realização do programa. E tem o apoio também da Band TV. Tivemos aqui com uma entrevista extremamente interessante. O Emerson esteve explicando a respeito do evento, ele que é o gerente do CBC Clubes, e não tenha dúvida de que este ano novamente vai repetir aquilo que aconteceu ano passado, ou seja, um imenso sucesso. Mas garanta a sua participação. Vou divulgar aqui também o Instagram do CBC Clubes, cbcclubes.org.br. Entre lá, cbcclubes.org.br, para acompanhar todas as informações pelo Instagram. 18h48, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, integrantes da mesa. Olha, Batista, início do campeonato da Ponte Preta aí, se você analisar, é o mesmo início do campeonato da Paulista. Sempre perdendo. O único jogo que ela perdeu com mais pontos, com mais gols, foi o Corinthians. A maioria foi tudo 1-0, se você pegar. Então, colocar as barbas de molho e ver o que está acontecendo, né? Esses atacantes aí tem que treinar mais chute a gol aí, porque cara a cara não tá dando certo, né? Tá tendo chance, só que não tá colocando a bola para dentro. Tomara que consiga agora nesse jogo aí contra o Avaí, né? Tá sabendo alguma coisa sobre pagamentos e salários? Pedro Piscinato,
tem informação sobre salários. A previsão que a Ponte Preta passou tanto para os jogadores quanto para o sindicato de atletas é que até o final dessa semana acertaria pelo menos uma folha salarial. Ainda nenhuma novidade até esse momento. Mais um. Boa noite, tudo bem? Batista, sinceramente, não vou ofender. Tigrão não, porque cada um tem uma opinião, a gente respeita. Mas, cara, se a seleção brasileira estiver dependendo do Neymar, é melhor mandar logo esse italiano aí que não treina nada, embora nunca foi treinador nem da seleção deles lá. E o problema do Neymar não é apenas o gol que ele perdeu. O problema do Neymar, pode ver, o lance tá aí. Ele batendo boca com o torcedor, chamando o torcedor de gordinho, desrespeitando as pessoas. Então a discussão foi além da questão futebolística, né? Mas pode falar do futebol dele, mas não pode falar da pessoa dele. Eu também concordo, mas ele pode falar das pessoas dos outros, chamar as pessoas de gordinho. Avelar de Hortolândia, um abraço a todos. Fora Neymar, se a seleção só tiver jogador no nível do Neymar, tá numa péssima fase, é mascarado, quer jogar com um nome que nem nome tem mais, o nome dele foi pra lama. Então é melhor parar de jogar com essa seleção brasileira aí, viu? Sinceramente. É uma vergonha defender esse Neymar. E eu não defendo. Eu não defendo porque eu não defendo ninguém arrogante. Tá? O bicho ali não tá jogando nada, é muito arrogante. Só que assim, não estou falando do Valdemir, estou falando de mim, meu ponto de vista e o que eu vi, o que eu assisti. Abraço, mais um. Boa noite, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Ô Batista, eu sei que o assunto é futebol, mas o cara que te mandou a mensagem aí dizendo que a carga tributária no Brasil é 37%, cara, esse cara aí é sem noção, entendeu? E ainda quero discutir com você. Você está exatamente certo, tá? A carga tributária, desconto na fonte, é 27,5, certo? E aí, tudo que você vai comprar no mercado, você vai comprar um quilo de arroz, é 1 quilo de arroz para você, 1 quilo de arroz para o governo. Você paga 100% de imposto quando você vai fazer a compra no supermercado, entendeu? Tudo que você vai comprar um carro importado, você tem que dar 1,5 para o governo. Então, você vai comprar medicamentos, você paga lá 50% de impostos sobre os medicamentos. Na verdade, então, se você ganha 5 mil, na verdade, o seu salário é R$1.000. O que sobra líquido para você no seu bolso, depois de tudo que você tem que comprar para sobreviver, não sobra nem R$1.000. Entendeu? O cara é um sem noção. Tá? Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, muito obrigado. Gasolina, cerca de 45% a 55%. Feijão, arroz, 15% a 20%. Carne, de 20% a 30%. Produtos industrializados, de 35%. Energia elétrica, de 40% a 50% de imposto. Telefone celular, de 40% a 60% de imposto. Roupas e produtos, de 30% a 40%. Eletrodomésticos até 50% de imposto. Deus do céu. Não, ele acha que tá muito legal, né? Tá excelente, tá muito bom. Ele acha que é assim, é a opinião dele. Ele está sendo roubado todos os dias e ainda está aplaudindo e dando risada igual uma hiena. Isso aí é lamentável, né? Mas é a narrativa de quando a pesquisa começa a ficar ruim, né? Aí até carga tributária vem na narrativa como menor, né? Para ser uma empresa normal no Brasil, para emitir uma nota fiscal, ela já paga de largada 37%. Qualquer empresa que não seja de regime especial, como uma MEI ou uma ME, 37% de carga, né? E aí vem o restante dessa cadeia. Também não é programa de economia. Mas, puxa, se a gente pagasse 32 só,
32 e algum quebradinho, eu seria o homem mais feliz do mundo. E a carga tributária brasileira é a segunda maior do mundo. Do mundo. Tá? Só na Turquia que é maior que aqui. Tá bom ou não? Então, mas é que quando a coisa começa a gerar desespero, aí começa a aumentar a quantidade de narrativas que tentam ludibriar a opinião pública. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Corinthians, que hoje joga em casa pela Libertadores da América, Grupo E, 9h30 da noite, tem o Santa Fé da Colômbia. E para este jogo, o técnico Fernando Diniz deve mandar a campo Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon e Garro, Yuri Alberto e Kaique. Já o provável Santa Fé do técnico Pablo Repeto, com Asprila no gol, Palácios, Oliveira Moreno e Mafla, Johan Torres, além de Daniel Torres, Toscano e Fratica, Palácios e Rodalega. Juan Gabriel Benítez do Paraguai apita o jogo. Hoje à noite a bola rola em Itaquera, em Libertadores, Corinthians e Santa Fé da Colômbia. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h37, ouvinte no ar. Muito boa tarde, meus amigos da Bandeirantes Campinas. Grandes caras. Com essa coisa aí do Carlos Batista ter jogado futebol, lá o grande lateral direito, eu fui fazer umas pesquisas. E lá no norte do Paraná, na verdade, o Batistão é conhecido como Carlinhos Dedada. E aí, Tigrão? Carlinhos Dedada, impossível. Porque quando eu era menino, a minha família me chamava de Zé Carlos. E na rua, lá onde eu jogava futebol, eu era conhecido como Zezinho. Quando me mudei para São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, comecei a trabalhar no rádio com 17 anos. Aí mudei para Carlinhos Batista. Era locutor musical, né? Então Anuncia só uma conheço música aí. Dedada. Só conheço Anuncia uma Rodrigo música aí, Dedada. Batista. Rodrigo Dedada, zagueiro do Guarani, que tentou, aliás, Não, da zagueiro Ponte. da Ponte, né?
que tentou enfiar o dedo no Trellis, jogador do Vitória. O Trellis do Trellis. O Trellis estava no lá, Anelis. enxuriçando, tentando marcar um gol centroavante do Vitória e o Rodrigo Dedada tentando dar uma Essa eu vou te dedada. defender, Batista. O ouvinte confundiu tudo. Tudo, porque o Rodrigo Dedada foi ativo. Ele deu a dedada. E ele confundiu tudo, pô. Não podia ter jamais atribuído esse apelido pra você. Porque você levou a dedada. Não dei a dedada, como sugeriu o ouvinte, também não levei dedada. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Ô Batista, esse negócio de, depois que inventaram redes sociais, tudo, o que você vê é cheio de machões na rede social, só que é o seguinte, eles ofendem uma pessoa e não tem coragem de colocar o nome. É cheio desses machões aí que se sentem juízes, eles sentem tudo, eles são os donos da lei, eles são tudo. Só que na verdade são covardes. Porque o cara ofende uma pessoa e não escreve o nome dele, que é César de Barão Geraldo. Tem que conviver, né, com a atualidade. É o tipo de situação. Tem muita coisa positiva, mas também tem muita coisa negativa. Então, não tem como escapar de uma situação como essa. E é assim mesmo. Está deteriorando relacionamentos, está levando muita gente à loucura, à depressão, mas é o atual momento. É assim que a coisa funciona. As redes sociais dão voz a muitos idiotas que não teriam condição de sustentar uma discussão em 5 minutos numa mesa de bar. Mas na internet ele sabe tudo, ele conhece tudo, desde física quântica até futebol. Sabe tudo, de medicina, de vacina, de comportamento humano, psicologia. E ali ele arrebenta com todo mundo, atrás, se escondendo por trás de uma rede social. Ouvinte no ar. Batista, é José que está falando, Batista. Fala, José. Batista, como eu acompanho você aí desde a Rádio Central, que ano você saiu da Rádio Central, Batista? Para mim fazer umas contas aqui. E quantos anos faz que eu acompanho você? Você é Tigrão, lá tinha outro lá que não lembro mais o nome deles. Sem Medo, todo aquele pessoal lá. Então, quantos anos faz que você saiu da Rádio Central e veio para a Band? Hoje até o Tigrão estava fazendo essa conta no ar. Foi 2002. Estava fazendo essa conta no ar lá na televisão, no programa Os Donos da Bola. Nós viemos para cá em 2002. Do time que veio para cá, só tem eu e o Tigrão. E depois, né, o time foi mudando ao longo do tempo. Então, 2002, o Tigrão fez as contas 24 anos. Agora, em julho, 24 anos de Bandeirantes, rádio e TV Band. É junho, não é, Batista? É junho. É junho, não, acho que é julho, né? Eu acho que é junho, porque em algum momento a gente entrou nesse assunto e eu citei que eu nasci em junho de 2002. Que a gente falou que as datas eram perto. Pode ser junho. Eu sei que junho foi o mês que eu cheguei em Campinas para trabalhar lá na Rádio Central em 1984. Mas aqui na Bandeirantes eu acho que foi julho. Foi início de julho que nós começamos o projeto aqui na Band TV e também aqui na Rádio Bandeirantes, que mudou de nome. Era a Rádio Educadora,
e mudou para Bandeirantes com a nossa vinda aqui para este prefixo, que na época era AM 1170 e depois mudou para FM 85,7. Não, o caminhão foi emplacado dia 15 de julho. Fui eu que fui lá fazer o emplacamento, enquanto você preparava o primeiro programa. Então a gente só pôs o caminhão na rua, aquele caminhão que você falava, venha, suba também você no caminhão da Bandeirantes. E a gente começou a coletar o pessoal na carroçaria do caminhão em 15 de julho de 2002. Teve uma semana apenas de transição, então o ouvinte perguntou, quando é que você saiu da emissora anterior, da querida Rádio Central? E eu estava junto. Foi no início de julho de 2002. Aí a gente teve que comprar o caminhão, adaptar a carroçaria para ter segurança. Tinha aqueles ferros assim para o pessoal segurar, né? Para não cair, igual tem nos ônibus, nos coletivos. Aí levantamos a guarda lateral para dar segurança, escadinha para todo mundo subir. E aí no dia 15 de julho é que emplacou, lacrou, ainda tinha lacre na placa. E aí a gente saiu coletando pessoas que subiam no caminhão da Bandeirantes. E graças a Deus, ali foi o primeiro programa, a estreia, com esforço de mídia bem discreto na época, mas importante, de divulgação da migração da equipe. Quem mais divulgou foi esse caminhão que corria as ruas aí dos bairros, da periferia, do centro da cidade, dos bairros mais nobres, e ia botando gente em cima. Chegou um determinado momento, essa carroçaria que a gente foi comprar junto, numa agência que vende caminhões, ela tinha tanta gente que a gente fez um levantamento de quantos já estavam dentro, tinha 30 mil pessoas em cima da carroçaria do caminhão. Mas ele começou a rodar, e aqui eu estou fazendo, claro, uma metáfora, a circulação do caminhão foi a nossa voz no ar na educadora que virou Bandeirantes. E foi dia 15 de julho de 2002. Portanto, agora, daqui a pouquíssimo tempo, estamos em abril, maio, junho e julho, pouco mais de 90 dias, nós estaremos, se Deus quiser, completando ininterruptos 24 anos e o caminhão está por aí. O pessoal, outro dia, queria que eu desse uma volta com o caminhão para o pessoal matar a saudade. Mas eu mudei a minha carta, a minha habilitação. E agora eu não posso mais dirigir caminhão daquele porte. O caminhão tinha 80 metros de comprimento. Não posso mais. Então eu estou tentando recuperar a minha classificação de motorista de veículos pesados. E nós vamos dar uma volta ali no Largo do Rosário, no Centro de Convivência. Depois vamos dar um giro lá pelos diques. Vamos lá no Jardim São Marcos, depois vamos virar para o outro lado, para o Jardim Santana. E aí nós vamos lá no Shopping das Bandeiras, do outro lado. Vamos dar um girão aí com o caminhão. E vamos botar... Quanta bobagem. E nós vamos botar mais gente em cima ainda do que já tem. E olha que é bastante, hein? Vamos às pautas do dia. Pauta 1. O Pleno do STJD reduziu o combo de punições, mas manteve Abel Ferreira com 7 jogos de suspensão pelas expulsões no Brasileirão. Antes eram 8 jogos. O treinador já cumpriu 3, incluindo o clássico contra o Corinthians aí no fim de semana. As outras 2 foram suspensões automáticas logo após cada jogo. A pena envolve expulsões contra Fluminense e São Paulo. Pauta 2. Um grupo de sócios e conselheiros protocolou no Conselho Deliberativo do Corinthians um pedido de impeachment contra o presidente Osmar Stabile. O texto solicita o afastamento imediato do mandatário e aponta supostas violações ao Estatuto Social do clube e legislação vigente. Pauta 3. O volante Marcos Antônio, destaque do São Paulo, sofreu uma lesão no reto femoral da coxa direita e só deve voltar aos gramados
após a Copa do Mundo. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo na vitória do Tricolor pela Sul-Americana. Marcos Antônio disse na zona mista ontem que daqui a pouco eu volto. O depoimento foi na zona mista, ele deu depoimento e em seguida saiu mancando. Roger Machado já não conta mais com Lucas Sabino e Ferreirinha. E também o Arboleda, né? Que segue afastado aí porque abandonou o clube. Agora mais um desfalque sensível num jogador que é titular do Tricolor. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar a sua importante opinião? Batista, é muito sensível essa... o Marcos Antônio com o Danielzinho são os dois motores desse meio campo do São Paulo. São Paulo que faz uma boa campanha, venceu bem ontem, mas tem um treinador que já foi contratado com a corda no pescoço. O Roger Machado foi contratado já com prazo de validade. Essa é a verdade. São Paulo demitiu o Crespo, que não deveria ter demitido, e contratou um treinador que não vai segurar a onda. Principalmente agora com o Dorival no mercado. Mas voltando ao Marcos Antônio, esse menino, o Flamengo quer de qualquer jeito esse jogador, ele não é à toa. É um jogador que no meio-campo faz muitas funções e bem, e tem a verticalidade. O que é verticalidade? Ele joga pro lado e para frente, não pro lado e para trás, como 85% dos jogadores de meio-campo fazem. Bom jogador, uma pena para o São Paulo e com certeza fará falta. E você, a sua importante opinião também, Bebê. Bom, Batista, eu quero falar sobre o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira, ele vem reclamando jogo após jogo, a gente sabe, desde quando ele chegou no Brasil, e é por isso que ele tem muitas expulsões e ele fica de fora de muitos jogos. Para mim, ele é o treinador mais competente hoje do futebol brasileiro, né? Tá acima da média de qualquer um. Só que às vezes ele até utiliza esse tipo de reclamação, tanto no gramado, quando ele é expulso, ou mesmo reclamando de arbitragem na entrevista coletiva. Eu acho que é uma espécie de tática para encobrir erros ou futebol ruim do Palmeiras. Mas é claro que ele precisa melhorar, e isso prejudica bastante. São muitos jogos, vejam só, 8 jogos que ele pegou de punição, né, de fora do Palmeiras, e ele de fora das 4 linhas prejudica muito, porque ele é o cara que tem um grupo nas mãos, ele sabe o que falar antes do jogo, no vestiário, ele sabe as melhores substituições, e não está no mesmo nível, os auxiliares dele não estão no mesmo nível que ele, obviamente. Então eu acho que ele poderia rever e se conter um pouquinho mais do banco de reservas, que isso pode atrapalhar bastante o Palmeiras nesses jogos que ele fica de fora. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar a sua importante opinião? Vou falar do Marcos Antônio também. E para os mais jovens que gostam de ouvir boas histórias ou ouvir histórias reais do futebol, eu quero dizer o seguinte, essa contusão dele vai precipitar a saída do Roger, que realmente veio muito contestado e é difícil. Se ele ganha de 5-0 é porque o adversário não jogou nada. Se ele empata é porque ele retrancou o time. E se ele perde é porque ele é o pior técnico da história do São Paulo. É difícil trabalhar assim. Ele é muito contestado. Ele já chegou desempregado. Ele estreou desempregado. E ele não tem, com esse clima contra ele, um jogador no elenco com as características do Marcos Antônio. Realmente é um motor, é um cara de muita dinâmica. E eu vou fazer 2 comparações aqui, uma da Ponte e uma do Guarani. O Marcos Antônio, ele lembra 2 da Ponte e 2 do Guarani. Taticamente, para encerrar, ele lembra na Ponte o Piá de 2001 e o Griso de 1997.
e no Guarani Futebol Clube, ele lembra o Ederson, que jogou no início dos anos 80, salvo engano de minha parte, de 81 a 85, para muitos, mais volante, mais meio-campista do que o Flamarion e do que o Zé Carlos. Veja o tamanho dos nomes que eu estou falando. Infelizmente, os dois já falecidos. Então ele lembra, em termos de Guarani, o Ederson do início dos anos 80 e o Marco Antônio Boiadeiro dos anos 86. Da segunda metade dos anos 80, o Boiadeiro, por exemplo, vice-campeão brasileiro de 86, jogo sendo disputado a final contra o São Paulo em fevereiro de 87. Então veja o tamanho da bronca que está no colo do Roger Machado. Ele tem que arrumar um jogador, taticamente, dentro do São Paulo, para substituir o Marcos Antônio, que se pareça, taticamente, vê se está fácil atualmente, com o Griso de 97 na Ponte, com o Piá de 2001 na Ponte, com o Ederson de 81 a 85 no Guarani e com o Boiadeiro de 86, 87, 88 no Guarani. Tá fácil a vida do Roger Machado ou não? Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 19. Batista, acho que desde que inventaram o Brasil, o imposto é severo. Ninguém pode mudar isso. Infelizmente, o problema é estrutural.
Marcelo Escuja, Vila Guarani, São Paulo. Sim, não tenha dúvida, não tem como viver sem pagar imposto, né? É um sócio que você tem parasita. Não oferece nada em troca e não é de agora. Não me venham torrar o saco. Sempre foi assim. E sempre será, se não tiver uma reforma tributária justa. Isso, o Tiradentes perdeu a vida, foi esquartejado, porque estava lutando contra a coroa, que cobrava 1/5. 1/5. Você pega de 100, 1/5 dá 20%. Hoje, o ouvinte disse aqui 33%, né? Desconsiderou todos os outros impostos e pegou no geral do PIB realmente 33%. E aí ele acha que tá bom. Então veja o quanto evoluímos. Vamos aos ganhadores do ovo de Páscoa da Cacau Show. São 3 ganhadores. André Ricardo de Oliveira Pascoal. Tem aqui o telefone, tudo certinho. Bruno Henrique Urbano Leão. Tem aqui o telefone, tá tudo certo também. Márcio Alexandre de Crescenzo Grota. Tem também aqui o telefone, tá tudo certinho. Repito, André Ricardo de Oliveira Pascoal, Bruno Henrique Urbano Leão e Márcio Alexandre de Crescenzo Grota. Parabéns a todos os ganhadores. Muito obrigado a todos os que participaram. 3 ganharam. E atenção, a retirada em 3 dias úteis. Hoje não dá mais, porque é até 17h30. Então amanhã, primeiro dia útil, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Na sexta-feira, mesmo horário. E na segunda-feira, mesmo horário. É aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Compareça, traga um documento que contenha o seu CPF para provar de que realmente você é o ganhador. Parabéns aos ganhadores e muito obrigado a todos que participaram. Ouvinte, Tigrão já pode participar do concurso de mentira de pescador. Carreta de 80 metros, com 30 mil pessoas em cima. Só se for no bonde do Tigrão. KKKKK. Ele se salvou porque ele disse que era uma metáfora, né? Então, se é uma metáfora, ele não pode ser colocado nas galerias dos mentirosos pescadores. Um grande abraço a todos da melhor equipe esportiva de Campinas. Tigrão, você é campeão. Vicente de Limeira. Ô, Vicentão, obrigado. Tô sem título também, não posso nem votar, hein? O Batista, eu comparei a capacidade do caminhão com os números do Ibope na época. Por isso, uma metáfora. Você entendeu, né? É que tem gente que não era nem nascida. Pedrinho Piscinato tinha 1 mês de vida. Como é que ele ia entender que a gente falava, suba no caminhão e venha com a gente? Pior que os caras vieram mesmo. Devem estar todos arrependidos, mas vieram. Estão com a gente aí, graças a Deus. Ô Batista. Oi, bebê. Eu acabei de receber um documento aqui, estou até falando com o Felipe Rosselli, ele que participou das eleições do Guarani, né? O documento diz o seguinte, eu vou até tentar explicar mais rapidamente possível, porque a gente está no final do programa. Trata-se da ação anulatória de ato associativo, Assembleia Eleitoral, pedido de tutela de urgência ajuizada por Felipe Ramos Rosselli em face do Guarani Futebol Clube. O autor busca a anulação de atos praticados
no processo eleitoral do dia 14 de dezembro de 2025, alegando vícios, procedimentos graves, incluindo o julgamento de recurso com fato novo e a realização de votação, entre aspas, por levantamento em descumprimento ao voto secreto previsto no estatuto. Aí lá embaixo diz o seguinte, né? Ante ao exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da deliberação da Assembleia do dia 14/12 de 2025, ou seja, é um documento, né, assinado aqui pela doutora Analia Bel para suspender a eleição no Guarani. E o Felipe Rosselli, naquela época, né, ele tinha falado o seguinte pra gente, né, até numa entrevista exclusiva, que ele iria atrás dessa situação. Aí ele até escreveu aqui, ganhamos. Então é um efeito suspensivo, pelo que eu entendi, né, Tigrão? Deferiu uma tutela antecipada sem julgamento de mérito. Se foi deferido, não tenho a peça processual aqui, e a juíza deferiu e assinou, esse processo vai continuar. Mas nesse momento, até que o Guarani derrube esta tutela antecipada, na minha interpretação, o Guarani, neste momento, não tem presidente. Não tem diretoria executiva, porque se os atos referentes à eleição foram anulados, precisaríamos entender agora, permanece uma extensão de mandato ou convoca-se novas eleições imediatamente. Mas a eleição que conduziu ao cargo a atual diretoria está com tutela antecipada, ou seja, está liminarmente cancelada, sem efeitos. Portanto, nesse momento, na minha maneira de ver, e aceito toda a argumentação possível por não conhecer todos os detalhes do estatuto, numa situação atípica como essa, mas analisando só o lado da sentença proferida, de uma forma provisória, sem julgamento de mérito, mas prevalece ela até que o mérito seja julgado ou até que o Guarani, por um outro recurso, consiga derrubar a tutela antecipada deferida. Então, nesse momento, para mim, o Guarani está sem presidente, sem a diretoria executiva da chapa vencedora no comando dos destinos do clube. E aguardamos desdobramentos. Notícia importantíssima, aqui veiculada no apagar das luzes do programa de hoje pelo Breno Beretta. E agora na lata. Responde na lata. Quais os dois favoritos nas semifinais da Liga dos Campeões? Semifinais, PSG e Bayern, ou Real e Atlético Madrid, Arsenal ou Sporting. E aí começo com você, CH. Batista, o Real Madrid não passou, né? O Atlético de Madrid passou, se eu não estou enganado. É Atlético de Madrid e Arsenal. Passou o Atlético de Madrid, né? E Bayern e PSG. O Real Madrid foi eliminado pelo Bayern de Munique. Isso. Então é o seguinte, os meus favoritos para a grande final é Bayern, que vai ser campeão, e do outro lado, Arsenal. E para você, Breno Beretta? Eu também vou votar no Bayern, eu acho que é favorito contra o PSG, e Atlético de Madrid e Arsenal, que é mais equilibrado, eu acho que vai o Arsenal. E você, Tigrão? É uma briga boa, mas o Atlético de Madrid surpreendeu, hein? Então eu vou mudar um pouquinho aí, a nível só de palpite. Final para mim, Atlético Madrid e Munique. Rafinha pode ser punido pela UEFA após criticar a arbitragem na eliminação do Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões. Fora da partida por lesão, o atacante apontou o jogo roubado após o apito final. De acordo com o regulamento disciplinar da UEFA, manifestações públicas
que possam ser interpretadas como ofensivas ou que coloquem em dúvida a integridade da competição podem resultar em punições. Na sua opinião, atacante brasileiro merece ser punido? Começo com você, Tigrão. Não. E para você, Breno Beretta? Para mim também acho que não. E para você, CH? Não. Destaque final da Ponte Preta, Pedro Piscinato e a sua despedida. Para a partida do próximo sábado, certamente o técnico Rodrigo Santana terá que promover no mínimo uma alteração. David Braz, com uma lesão na posterior da coxa, não ficará à disposição. Com isso, é bem provável que Lucas Cunha volte à equipe titular. Batista, um grande abraço e até amanhã. Breno Beretta, seu destaque final e a sua despedida, bebê. Bom, Batista, com esse documento que eu li há pouco no ar, né, decisão da Justiça, o Felipe Rosselli entrou na Justiça, que foi o candidato da oposição, a atual diretoria fica em xeque, a atual diretoria do Guarani. É claro que amanhã a gente vai trazer todos os detalhes a respeito dessa decisão que pode derrubar as eleições do Guarani que aconteceram no último ano, em dezembro de 2025, mas amanhã a gente vai trazer todos os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. Um abraço a todos, até amanhã, Batista. Que bomba, hein? O Breno deixou pro finalzinho, deixou o pavio queimando, né? O pavio era longo e deixou pro finalzinho do programa e soltou a bomba. Valeu, Tigrão, abraço, até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Eu vou te pedir um favor, Batista. Vê se você resgata aquela vinheta do Som do Caminhão, de 2002. Que ele dava aquela roncada bonita e aquele freio a ar. Vê se você resgata, a gente reprisa amanhã, que eu tô com saudade dela. Boa noite a todos, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço, até amanhã. Abraço, até amanhã. E na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, ferramenta profissional é Vonder.